O assédio moral no ambiente de trabalho tem sido um tema que preocupa empregadores e empregados. Para falar sobre o assunto, quem atendeu gentilmente aqui ao nosso convite é o juiz do trabalho, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macau, Alexandre Érico, aqui do Rio Grande do Norte. Juiz Alexandre Érico, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. A satisfação é nossa. Doutor Alexandre, muitos empregadores e muitos empregados, muitos trabalhadores e a própria sociedade em si tem se preocupado muito com essa coisa do assédio moral no ambiente de trabalho. As formas de tratamento, enfim, as manifestações que demonstram esse tipo de comportamento de alguns comandantes, digamos assim, no ambiente de trabalho, tem sido preocupante para esses setores todos. Na verdade, para a gente iniciar essa conversa, o conceito do que vem a ser assédio moral no ambiente de trabalho, como nós poderíamos conceituar isso aí? Bem, antes de conceituar propriamente dito, seria interessante a gente registrar que o contrato de trabalho, a relação de emprego, ela é feita de direitos e deveres recíprocos, né? Tanto do empregador quanto do empregado, né? E um contrato de trabalho típico, né, gera uma permanência, né, de relacionamento que prepondera diante do tempo que as pessoas convivem, né? Então, aquele relacionamento ele tem que ser um relacionamento pacífico, cordial, né? Logicamente que, diante das exigências de mercado, né, das metas que as empresas possuem, né, o empregador ele geralmente exige, né, do empregado um comportamento tendente a ter um desempenho mais satisfatório, né? Ou seja, a própria economia, a globalização, o atingimento de metas pelas empresas, tudo isso a concorrência do mercado entre as empresas, né? Então, assim, as empresas, via de regra, querem lucro, né? Lucratividade, né? Querem maximizar a produção, né? E obter lucro, quanto mais lucro, melhor, né? Então, dentro dessa problemática, a gente tem se deparado com situações de exigência extrema, né, dos patrões em relação aos empregados. E o assédio moral, ele surgiu como uma situação em que, né, de maneira geral, os empregados, né, sofrem dentro do ambiente de trabalho situações de humilhação, de constrangimento, né, diante de alguns comportamentos, né, geralmente dos superiores hierárquicos, né, em relação à sua pessoa. Isso indistintamente, né? Existem alguns grupos que são assediados de uma maneira mais, de forma mais repetitiva, né? Mas, de maneira geral, são situações que trazem constrangimento ao trabalhador diante do comportamento do superior. Alexandre, e quais as principais características, digamos, e causas do assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Bem, existe a figura do assediador e do assediado, né? Então, dentro da relação de emprego, o assediador, geralmente, ele comete atos, né, direcionados a determinada pessoa, né? E aquela pessoa, ela começa a sofrer esse tipo de constrangimento em função de alguns fatores que são característicos da relação de trabalho ou da própria pessoa. Por exemplo, existe uma frequência muito maior de assédio contra as mulheres, contra aquele empregado que possui uma estabilidade provisória, por exemplo, que ele é um cipeiro, ele é uma pessoa que tem alguma doença profissional, né, e que passou por um tratamento, por um afastamento por doença do trabalho e tem uma estabilidade, né, provisória por conta daquela doença que ele sofreu. Então, assim, o patrão, ele direciona, né, certo tipo de comportamento discriminatório em cima daquela pessoa, né, como uma forma de, às vezes, até forçar a pessoa a pedir demissão do emprego. Porque aí, naturalmente, nessa relação de trabalho já não existe o contrário, porque, na verdade, quando o juiz Alexandre Érico falou o patrão força o empregado a trabalhar, criando até, de certa forma, um tipo de assédio, não existe o contrário, né? Por exemplo, um empregado que está ali, de certa forma, garantido pela estabilidade provisória, ele não pode assediar o patrão, né? Por isso que se fala que o patrão assedia o empregado. Assim, em regra, isso não ocorre, né?
Mas pode haver algum tipo de comportamento do empregado que, insatisfeito, seja justificadamente ou injustificadamente com a continuidade da relação de emprego, ele não queira abrir mão de seus direitos, pedir uma demissão, né? Mas ele também pode querer criar situações, né, para que o patrão venha a dispensá-lo. E se ele não incorrer em um motivo de justa causa, o patrão pode se convencer de que ele não serve mais e demiti-lo sem justa causa, entendeu? Como também o empregado que sofre algum tipo de assédio pode enquadrar esse comportamento do patrão em uma das causas, né, em uma das hipóteses do artigo 483 da CLT, que prevê as faltas graves que são cometidas pelos patrões. Doutor Alexandre, a gente falou muito de tipos de assédio, mas quais são os tipos de assédio mais frequentemente verificados no ambiente de trabalho? Acredito que o tipo de assédio que você se refere seria assim, que tipo de comportamento, né, o patrão pode adotar para que se configurar um assédio, né, moral. Então, o patrão ele pode exigir metas inatingíveis do empregado, ele pode criar para o empregado um horário de trabalho discriminatório em relação aos outros colegas. Por exemplo, só autorizar ele sair para o almoço em um horário diferenciado dos outros, né? Ele pode limitar de forma excessiva o tempo de ida ao banheiro, entendeu? Ele pode retirar o empregado de sua baia de trabalho, onde ele já estava acostumado a trabalhar, e colocá-lo em outro ambiente que seja desconfortável, que seja isolado dos demais colegas, né? E geralmente o que ocorre? Isso não é um ato isolado, né, do patrão. E para se configurar o assédio, esse comportamento ele tem que perdurar durante o tempo, entendeu? Então, assim, situações específicas, né, pontuais de uma discussão, de uma chateação no ambiente de trabalho, de algum desentendimento com o patrão ou com o chefe, isso não é assédio moral. O assédio moral, ele pressupõe que aquele comportamento assedioso ele seja continuado, entendeu? Constante. Então, é o famoso matar no cansaço, né? Semanas, meses, até anos a fio sofrendo aquele tipo de constrangimento. Aí o que ocorre? O empregado ele pode até adoecer, não só fisicamente, como também mentalmente. Ele se isola dos colegas. Às vezes os colegas eles veem aquele comportamento do patrão, mas temerosos não fazem nada, porque temem também serem vítimas, né, daquele mesmo comportamento. Então gera uma situação constrangedora não só para aquele empregado que está sofrendo diretamente assediado, mas também para os seus pares, os colegas, né, que fazem parte do ambiente de trabalho. Pois não. Doutor Alexandre, quem são, na verdade, ou quais são, na verdade, as ocorrências mais frequentes nas ações aqui na Justiça do Trabalho? Mas é uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.